Senhor, você que está em sua casa, irmão que está nos acompanhando pela internet, Facebook. Nós queremos nesse momento estar fazendo uma oração, iniciando esse culto ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, na sua presença, nesse momento nós te glorificamos, louvamos, exaltamos o Senhor, meu Deus, por sua graça, por sua bondade, pela fidelidade do Senhor, pelo seu cuidado, Deus, para com as nossas vidas. Na sua presença nesse instante, Deus, nós te pedimos que o Senhor se faça presente, Pai. Que a tua presença seja graciosa, seja notória, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor venha falar, meu Deus, pelo poder do seu Espírito Santo. Fala, Jesus, ao coração de cada um de nós. Usa, Senhor, o José para ministrar a sua mensagem. Que a bênção do Senhor, meu Deus, alcance a todos, meu Deus, que estiverem assistindo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 196. 196. Preciosa, entre mil mais beleza terá.
No jardim Jesus Cristo clamava. Vamos ouvir, misturou a melodia aí. Misturou. Vamos ao 306. A palavra de Deus é para mim, um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, porque a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, Deus que guia pela senda da paz, que alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, porque a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, é o farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certa eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Aleluia. Vamos estar, nós tivemos aqui um probleminha de audição. Quando o timbre é parecido, acaba às vezes acontecendo isso. Vamos estar lendo a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. Aleluia. Vamos estar lendo aqui. Vamos ler apenas do versículo 9 ao 12, que nos diz assim a palavra de Deus. Hebreus 4, 9 a 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela palavra do Senhor que lemos e queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor continua falando ao coração de cada um de nós. Que o Senhor fala, Jesus, usa o teu servo que irá ministrar a sua mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu já estou aqui devolvendo a direção ao nosso pastor. Paz do Senhor da igreja. Vamos assentar constante. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos averiguando se tem alguém que nos visita aqui esta noite.
Temos a irmã Ione, que estava viajando, lá junto com os filhos, retornou, vamos receber a Carolina de retorno, depois o irmão Wilson que foi buscá-la, né? Bem-vindos, no nome do Senhor Jesus, fique, permaneça conosco, essa igreja ama vocês, Deus abençoe. Alguém mais? Parece que é só, né? Vamos então fazer a oração do ofertório. Vamos estar orando para o ofertório. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Sua presença que nós estamos aqui nesta hora, te louvamos, te adoramos e te exaltamos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez neste culto de ensino, para juntos aprendermos da Sua preciosa e santa palavra. Pai, que o Senhor, Pai Celestial, agora neste momento do ofertório, que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos que estavam ofertando na sua casa. Meu Deus, que o Senhor os abençoe de maneira multiplicada. Pai Santo, que o Senhor abençoe poderosamente. Também aqueles que até estão desejosos de ofertar, mas não podem. Abre também para estes as portas e supre-lhes as suas necessidades. Meu Pai Celeste, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abram as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Depois nós vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 11. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Depois Romanos 12 e 11. Que diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Agora Romanos capítulo 12, versículo 11, depois nós vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 21, Romanos 12, verso 11, depois Filipenses 2 e 21. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Filipenses 2 e 21. E depois, por último, Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. Filipenses 2 e 21. Por último, Apocalipse 3, 15 e 16. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Agora, por último, Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Vamos estar orando a nosso Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesta hora temos lido, Senhor, esses textos da sua palavra, que dentre outros também servirão como base para o nosso aprendizado aqui nesta noite. Pai Santo, que o Senhor me abra a luz do entendimento dos teus filhos, para que entenda a sua palavra que será ministrada nesta noite. Prepara-lhes também os seus corações, para que recebam com alegria e prazer a sua palavra que será ministrada. Senhor, estou aqui na condição de ministro teu, de profeta teu. Use-me como instrumento de poder, com a graça do seu Espírito Santo, para estar ministrando a tua palavra à sua igreja. Pai amado, eu quero nesta hora, Senhor, te apresentar aqui a nossa igreja, ó Deus, a nossa igreja de Santa Teresinha de Goiás, o nosso campo de trabalho. Que o Senhor abençoe poderosamente, de uma forma especial, promovendo o crescimento sustentável, duradouro, sistemático e permanente do patrimônio físico, espiritual e financeiro na sua igreja. Também te apresentamos aqui a nossa cidade, o nosso município de Santa Teresinha de Goiás. Pai, o nosso prefeito, a sua equipe gestora, Deus, venha prosperar essa cidade, venha reaquecer a economia financeira nessa cidade, repreenda a disseminação deste Covid-19 aqui nessa cidade, deste município, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá sabedoria, Senhor amado, para o prefeito e toda a sua equipe gestora, para estar, Senhor eterno, administrando essa cidade, este município, com competência e responsabilidade. Pai, estamos aí no ano político, que o Senhor possa, Pai Celestial, ó Deus, colocar nos corações dos eleitores, Senhor amado, o intento de votar naquela pessoa, ou naquelas pessoas que o Senhor já tem pré-determinado, que governará, Senhor, este município pelos próximos 4 anos. Pai, eu te apresento o nosso estado de Goiás, o nosso governador desse estado, a sua equipe de governo. Meu Deus, dá eles sabedoria para, Senhor eterno, governar, Senhor, esse estado com competência e responsabilidade. Reaquece também a economia financeira desse estado, Senhor. Eu te apresento, Pai Celestial, ó Deus, Pai Santo, nosso governador, dá ele saúde, age na vida daquele homem. Meu Deus, repreenda a disseminação do Covid-19 nesse estado. Eu também te apresento o nosso Brasil, Senhor, a nossa nação brasileira, o nosso presidente da República, a sua família, dá saúde a eles, cobre eles com seu sangue, repreenda as investidas de Satanás contra a vida daquela família, Senhor. Pai amado, Pai Santo, reaquece a economia financeira desta nação, contraria os prognósticos que são negativos, ó Deus. O Senhor pode fazer da água tornar vinho, o Senhor pode mudar as circunstâncias das coisas. Pai Celeste, abençoa a sua equipe de governo, dá eles sabedoria para governar esta nação com responsabilidade e também transparência. Deus, repreenda também a disseminação deste Covid-19 nesta nação, no nome de Jesus Cristo. Eu te apresento também, Senhor, a nação de Israel. Abençoa aquele povo. Eu ministro a sua bênção sobre aquele povo. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos, é que nós te pedimos. Amém? Podeis acertar, muito obrigado. Meus irmãos, nós vamos estar ministrando esse assunto que Deus moveu o nosso coração para estarmos ministrando aqui nesta noite. Vamos falar sobre avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Quando falamos a palavra avivamento, é ato ou efeito de avivar-se, é uma ativação. E avivar, se tornar mais vivo, mais forte, mais ativo, mais intenso, animar-se, avigorar-se. Então isto é avivar. Agora, avivamento espiritual, revigoramento, ativação da vida espiritual com maior intensidade, produzido pelo Espírito Santo de Deus, que na maioria das vezes acontece através da impactação gerada pela palavra de Deus na vida de quem a recebe e a coloca em prática. Então, a grande maioria das vezes,
O avivamento espiritual, ele começa exatamente com a ministração da palavra. Esta palavra é que produz um avivamento espiritual nas pessoas. E aí na introdução, o avivamento é utilizado pelo Espírito Santo de Deus para soprar as cinzas dos corações das pessoas e produzir nestas brasas vivas, com a finalidade de incendiar um fogo capaz de movê-las para o pleno exercício da obra de Deus na terra. Deus não admite estagnação e nem mornidão espiritual, conforme nós vemos em Apocalipse 3, 15 e 16. Deus determina que as pessoas salvas por Ele, através de Cristo, se levantem e façam a obra dele, conforme a chamada que ele determinou para cada um dos seus, conforme Efésios 5 e 14. O avivamento, ele é utilizado pelo Espírito Santo de Deus para soprar as cinzas dos corações. Hoje as pessoas quase não têm mais experiência com a questão de acender fogo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, onde se usava nas casas o fogão caipira, né? E que usava a lenha para acender o fogo. Essas mulheres tiveram contato, esses homens também tiveram contato com essa natureza de fogão, sabem muito bem o que é. Depois que o fogo acaba de queimar aquela lenha, aí o que fica lá no fogão? Fica as cinzas. E aí, para acender um novo fogo, o que tem que ser feito? A primeira coisa que tem que ser feita, tem que retirar aquelas cinzas, limpar todo ali o ambiente da fornalha, para depois colocar nova lenha, né? E acender novamente o fogo. E é exatamente isso que o avivamento espiritual faz na vida da pessoa. A pessoa, uma vez ela foi avivada, ela sentiu a presença de Deus na sua vida com mais intensidade, e de repente, ela por um motivo ou por outro, ela perdeu um pouco desse fervor. Esse fervor ele vai se esvaindo, e aí o que acontece? O Espírito Santo, através do avivamento, ele retira as cinzas desses corações e volta novamente a acender o fogo dentro dos corações dessas pessoas. E aí o que acontece? Elas são avivadas novamente, não é? Por que Deus faz isso? Porque Deus ele não admite estagnação e nem tampouco mornidão espiritual. Deus, ele determina que as pessoas salvas por ele através de Cristo se levantem e façam a obra dele, conforme a chamada que ele determinou para cada um de nós. Agora, irmãos, só consegue fazer a obra de Deus quem está cheio do Espírito Santo. Quem está avivado é que consegue fazer a obra de Deus. Vamos aqui para o primeiro tópico do nosso estudo: o estado espiritual dos judeus nos dias de Abacuque. Vamos ver aqui um fundo histórico, como que estava o estado espiritual dos judeus nos dias de Abacuque. Durante o reinado de Josias, entre os anos 635 a 605 a.C., o povo de Judá experimentou um avivamento espiritual quando o rei Josias, após ouvir a leitura do livro da lei, promoveu uma renovação do pacto com o Senhor e estendeu a todos os judeus, né? Com a morte de Josias, seu filho Joacás assumiu o reino de Judá, porém não seguiu o exemplo de seu pai e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme aí 2 Reis 23, 30 a 32. Veja bem aí, durante o reinado de Josias, entre os anos 635 a 605 a.C., o povo de Judá experimentou um avivamento espiritual. Foi produzido porque acharam o livro da lei, foram fazer um reparo na casa do Senhor,
E quando foram fazer um reparo na casa do Senhor, encontraram lá o livro da lei. Quando o sacerdote encontrou o livro da lei, levou esse livro da lei para o rei e leu perante o rei. O rei naquela hora rasgou as suas vestes e mandou convocar todo o povo de Judá, e ali foi lido aquele livro, foi lido ali a lei de Deus perante os ouvidos, perante todos que estavam ali, e isso promoveu um fervor espiritual, um avivamento espiritual, através de um concerto que Josias promoveu ali perante o povo, não é? Ele promoveu, primeiro ele fez um concerto pessoal, e depois ele colocou todo o povo para passar por esse concerto, não é? Porém, quando Josias faleceu, o seu filho Joacás, ele reinou no seu lugar, e esse filho dele, mesmo vendo o exemplo do pai, que era temente a Deus, que fez tudo para instruir o povo de Israel a respeito da lei de Deus, ele não quis continuar esse trabalho. Ele simplesmente se desviou da presença de Deus, e automaticamente o povo de Israel também seguiu as diretrizes do seu novo rei. O avô e pai de Josias, Manassés e Amon, reinaram em Judá e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e também fizeram que o povo judeu se desviasse do Senhor, conforme aí 2 Reis 21 e 2, e também dos versos 18 a 22. Após o reinado de Josias, a partir de seu filho Joacás, houve uma sequência de reis de Judá que não obedeceram ao Senhor, desviando assim o povo judeu da presença de Deus. Olha aí, Josias, o avô dele, o pai dele, não temia ao Senhor, fizeram o que era mal, e depois o seu filho. Porém Josias, ele despertou seu coração para servir ao Senhor. Olha a diferença, irmão, não é? Olha a diferença. Às vezes tem famílias, irmão, famílias que uma pessoa faz um concerto com Deus e serve a Deus em espírito e em verdade, o restante da família não quer nada com Deus. Às vezes tem pai e mãe que é firme na presença de Deus, que serve a Deus com o coração íntegro, e tem filhos que não quer nada com Deus. E aqui é o caso que era o caso de Josias. Seu avô, seu pai fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e depois seu filho também, que não seguiu o exemplo dele como pai. Porém Josias, ele foi um grande instrumento de Deus, né? Ele foi um grande instrumento de Deus para promover esse avivamento entre o povo judeu. O histórico de desvios espirituais do povo judeu, antes e depois do reinado de Josias, resultou na invasão de Nabucodonosor em Jerusalém e o cativeiro babilônico, segundo Reis 24, 10 a 17. Veja aí esse fundo histórico, ou seja, esse histórico, né, de desvios espiritual do povo judeu. Até dava até uma certa aparência lá com o período dos juízes, né? De acordo com o juiz, se o juiz ensinava o povo a servir a Deus, o povo então servia a Deus. Morria aquele juiz, e enquanto Deus não levantasse outro, o povo enveredava novamente para o pecado. É interessante as coisas. Já viu quanto o ser humano ele é propenso a esquecer dos mandamentos de Deus? Ele é propenso a desviar-se dos caminhos do Senhor. É por isso que temos que estar sempre lembrando, né? Sempre lembrando. É por isso que de vez em quando o Espírito de Deus, ele nos manda a ministrarmos mensagens que já foram ministradas anteriormente, porque o povo precisa relembrar, não é? Conforme bem disse o apóstolo Paulo: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança para vós, né? É segurança para vós. Nessa época, o Império Mundial Assírio havia fracassado, e a Babilônia e o Egito disputavam o controle mundial. Porém,
a Babilônia teve supremacia sobre o Egito na batalha de Carquemes, em 612 a.C. E o Império Babilônico prevaleceu até 539 a.C., quando foi derrotado por Ciro, rei da Pérsia. Olha aí, esse aí é o contexto histórico, não é, do povo judeu nessa época, né? O profeta Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias em sua terra e de Daniel na Babilônia. Depois que foram transportados para o cativeiro, ele foi contemporâneo de Daniel. Mas quando estava na sua terra, ele foi contemporâneo de Jeremias, conforme nos diz aí o estudo panorâmico da Bíblia na página 282. A situação espiritual do povo judeu nos dias de Abacuque era calamitosa. Se você ler lá o capítulo 1, verso 4, 13 a 15, depois o capítulo 2 e tal, vai estar falando lá coisas terríveis que aquele povo fazia, completamente desviados da presença de Deus. Nem parecia que anteriormente eles tinham tido conhecimento de Deus. É por isso que a Bíblia disse, né, que o estado do desviado é bem pior do que quando uma pessoa nunca conheceu o Senhor, né? Diz a Bíblia lá que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, que ele recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo assume o trono do seu coração e ele expulsa tudo que há de mal dentro do coração daquela pessoa. E agora o Espírito Santo fica ali dentro, dando as instruções para aquela pessoa prosseguir conforme os ditames da palavra de Deus. Enquanto essa pessoa ela submete as instruções do Espírito Santo, ela vai muito bem. Mas se porventura essa pessoa se desvia, e a Bíblia diz o seguinte, que aquele espírito anteriormente que morava no coração da pessoa, que foi expulso pelo Espírito Santo, diz que de vez em quando ele vem dar uma sondada naquela terra, naquela casa, naquele coração, naquela pessoa, para ver se a casa ainda continua ocupada pelo Espírito Santo. Diz que se ele vem e encontra a casa varrida, ou seja, o Espírito Santo não está mais na vida da pessoa. Uai, pastor, mas por que o Espírito Santo sai da vida da pessoa? Quando essa pessoa desobedece os mandamentos de Deus, quando ela entristece o Espírito Santo de Deus, aí o Espírito Santo sai da vida dela. Aí esse espírito maligno vem sondando e acha a casa varrida, diz que ele vai lá no inferno e busca 7 piores do que ele e entra todos no coração da pessoa. É o estado do desviado. É por isso que o estado do desviado é pior do que o primeiro estado, antes da pessoa conhecer a Deus. E aqui este povo nessa época, irmão, a vida espiritual do povo judeu nos dias de Abacuque era calamitosa. Esse povo fazia tantas coisas, irmão, tantas coisas, que não eram diferentes nos dias de Josias. Se você ler lá em 2 Reis, que fala sobre isso, diz que tinha até prostíbulo, prostíbulo cultual dentro do templo. Era hábito acontecer ali dentro do templo, em adoração aos deuses estranhos, quando ali pessoas faziam relações sexuais, dizendo que estavam adorando a Deus. Olha até onde que chega o ser humano, irmão. Até onde o ser humano é capaz de chegar. Por isso que a Bíblia disse lá, quando Paulo escrevendo a Epístola aos Romanos, no capítulo 1, diz que Deus começa a trabalhar com o coração de uma pessoa, e vai lutando, e vai lutando, e vai lutando, e aí de repente, quando aquela pessoa não quer nada com ele, sabe o que Deus faz? Entrega ele para os seus desejos. Entrega ele para os seus desejos. Lá Romanos capítulo 1 fala sobre isso. E aí a pessoa deita e rola no pecado, irmão. Deita e rola no pecado. É assim que acontece.
E é o que estava acontecendo com o povo judeu nos dias de Abacuque. O profeta Abacuque arguiu com Deus sobre o porquê ele permitiria uma nação ímpia subjugar o povo judeu. Ele não conseguia entender isso. Como que Deus permitiu que Babilônia subjugasse o povo judeu? Ele não conseguia entender isso. Abacuque 1, de 1 a 17, ele começa a arguir com Deus na sua oração desta forma. E aí, Deus respondeu para Abacuque que no tempo certo os ímpios serão julgados. No capítulo 2 lá, Deus responde para Abacuque que tem um momento certo de Deus julgar os ímpios. E às vezes até hoje existem indagações no coração de muitos crentes. Por que eu luto para servir a Deus e vivo nesta vida desse jeito, e tem um fulano Bertano que está lá no pecado e ele vive da tranquilidade, as coisas estão tudo bem? Aparentemente tudo bem, só que existe um momento certo do julgamento dessas pessoas. Existe um momento certo. O que é mais importante? A Bíblia diz que a vida terrena, conforme escreveu Moisés no Salmo 90, é de 70 a 80 anos. E alguns, por sua robustez, se conseguir alguma coisa mais do que isso, diz que é o quê? Canseira e enfado. E diz que passa rapidamente, e diz que nós voamos. Agora, o que é melhor? Às vezes, servindo a Deus, passar aqui 70, 80 anos com muitas dificuldades, mas depois herdar um céu eterno com Jesus, ou viver aqui 70 anos, 80 anos regaladamente, com tudo o que quiser, e depois passar uma eternidade no Hades sem Cristo. O que é mais importante? O que significa 70, 80 anos diante de uma eternidade? Nada. O que representa 70, 80 anos diante de uma eternidade? Não representa nada, quase que nada, absolutamente nada. Eternidade é uma eternidade, uma vida sem fim, não é? Então, assim como Abacuque arguiu com Deus, por que ele permitia uma nação ímpia subjugar o povo judeu? No caso aqui, Babilônia tinha ido lá e levado vários deles para lá, estavam subjugando eles, né? E Abacuque não conseguia entender isso. Deus falou que tem um momento certo de julgar os ímpios. Se você tem alguma preocupação nesse sentido, fique tranquilo, prossiga servindo o Senhor, mesmo com as dificuldades que você está enfrentando. Seja fiel a Deus, porque os ímpios têm o momento certo de Deus tratar com eles, se eles não arrepender primeiro. Não fique preocupado com isso. Deus é justo, né? Quando Abacuque entendeu o quadro, ele se preocupou com o povo judeu e orou em forma de canto, pedindo avivamento espiritual para o seu povo, que é exatamente o texto que nós lemos. Puxamos aqui o fundo histórico para você entender, não é? Quando Abacuque entendeu aquele quadro, que Deus deu para ele as instruções devidamente, não é? E aí ele se preocupou com o povo judeu, e agora, em forma de canto, ele começou agora a orar para que Deus pudesse avivar o seu povo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Glória a Deus. Segundo tópico agora do nosso assunto: a necessidade de avivamento espiritual nos dias atuais. Primeiro item desse segundo tópico: o contexto atual
não é muito diferente do Uzias e Abacuque. Quantas pessoas dentro da casa de Deus, infelizmente, estão divorciadas dele? Os dias atuais, irmãos, não são diferentes da época de Abacuque. Quantas pessoas que se dizem crentes, estão até em comunhão com a igreja. Agora presta bem atenção nisso aqui, você internauta, vocês irmãos que estão aqui. Comunhão com a igreja não significa comunhão com Deus. Comunhão com a igreja não significa comunhão com Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas que até estão em comunhão com a igreja, até estão participando da Santa Ceia, porém não estão em comunhão com Deus. Pastor, e como é que isso acontece? Porque essas pessoas que assim estão, elas pecaram, se divorciaram de Deus, estão aí, aqui dentro da igreja. No momento que ele vem para a igreja, ele pinta de crente, ele transparece ser crente, ele quer dizer que ele é crente, mas porém lá fora, ele vive uma vida completamente divorciada da palavra de Deus. Quantas pessoas existem hoje dentro das igrejas desta forma, vivendo espiritualmente, parecendo crente só quando estão dentro aqui das quatro paredes do templo. Saiu lá fora, o compromisso dele com a crença, o compromisso dele com Deus é rompido. Aí ele vai viver a vida conforme ele acha que deve viver. O contexto atual não é diferente. A falta de compromisso espiritual está se generalizando dentro da igreja nos dias atuais. E muitos crentes se tornaram presas fáceis para o adversário. A falta de compromisso espiritual. As pessoas não estão lá tão preocupadas. A gente cansa de ensinar, cansa de instruir. Irmão, você precisa jejuar. Irmão, você precisa orar. Irmão, você precisa ler a Bíblia regularmente. Você precisa frequentar os cultos na casa de Deus regularmente, não é? E parece que isso entra no ouvido e sai no outro, irmão. As pessoas não colocam em prática isso. E infelizmente, quem estava dentro da igreja e não estava colocando isso em prática, agora nesse período da pandemia, está com a sua vida espiritual patinando, irmão. Ele está lutando para poder conseguir levantar, para poder seguir a sua vida espiritual, e não está conseguindo. Só está patinando, não tem forças. Não tem forças. Por quê? A falta de compromisso espiritual, o desleixo da vida espiritual. Tem crente, irmão, que só jejuma no dia da ceia. Quanto jejuma, irmão? Quanto jejuma? Não é tanta desculpa que arruma para não jejuar. É tanta desculpa que arruma para não vir num culto de oração, para não orar. Não é? É tanta desculpa que arruma para não ler a Bíblia. É tanta desculpa que arruma para não vir aos cultos. Então essa falta de compromisso espiritual está se generalizando dentro da igreja nos dias atuais. E aí, por causa disso, muitos crentes infelizmente se tornaram presas fáceis para o adversário. Irmão, o crente, quando ele não jejuma, não ora, não lê a Bíblia, vem na igreja o dia que dá na cabeça dele, esse crente ele é facinho, ele é uma rasteira do diabo, irmão. Isso aí é mamão com açúcar para o inimigo, irmão. É o trem mais simples que tem. Vida espiritual não é brincadeira, irmãos. Vida espiritual é algo sério. E infelizmente muita gente está brincando.
Nos dias atuais, a busca pelos interesses pessoais tem sobressaído a busca real por Deus. Infelizmente é isso que está acontecendo. Nos dias atuais, a busca pelos interesses pessoais tem maior importância, tem sobressaído a busca real por Deus. Eu vou na igreja o dia que sobrar tempo, o dia que dá certo, o dia que me atrapalhar aí nos meus compromissos pessoais, eu vou para a igreja. O dia que dá certo, eu vou. Sabe que esta forma, essa conduta, ela está revelando uma crença compromissada com Deus? Não está revelando uma crença compromissada com Deus. E o terceiro tópico aí, a necessidade de Abacuques nos dias atuais para clamar a Deus por avivamento espiritual. Assim como Abacuque na época dele, quando ele entendeu o quadro todo que Deus mostrou para ele, aí ele começou a orar a favor do povo judeu, para que Deus avivasse o povo. E hoje, nos dias atuais, existe necessidade de Abacuques comprometidos com Deus para orar, para clamar a Deus por avivamento espiritual na igreja. Primeiro item desse terceiro tópico: Deus não admite mornidão espiritual na igreja. Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16, nós lemos aí. Deus não admite mornidão espiritual. Ele diz lá: oxalá que foras frio ou quente. Já que não és frio nem quente, então o que é? É morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, ele não aceita, ele não admite isso. Não admite. Então Deus não admite mornidão espiritual na igreja. Deus quer um povo fervoroso e cheio do Espírito Santo. Ele quer um povo fervoroso e cheio do Espírito Santo, conforme nós vemos aí em Romanos 12, 11 e Efésios 5, 18 também fala sobre isso. Deus, ele quer esse povo cheio do Espírito Santo, esse povo fervoroso. Deus está levantando Abacuques nos dias atuais para clamar por avivamento da igreja. Deus está levantando Abacuques. Existem muitos Abacuques que Deus tem levantado e está levantando para clamar por avivamento no meio da igreja, porque a coisa está ficando complexa. A coisa está ficando complexa. Quantos crentes nesta pandemia que perderam o compromisso com Deus? Perderam o compromisso. Quarto tópico: instrumentos usados para a promoção de avivamento espiritual. O que é usado para que o avivamento espiritual aconteça? Nós temos aí alguns instrumentos. Primeiro, ministração da palavra de Deus com poder e convicção, conforme 2 Reis 22 e 11. Ministração da palavra de Deus com poder e convicção. Você pode observar em toda a Bíblia que os avivamentos que sobrevieram sobre o povo de Deus em suas épocas, eles sobrevieram quando a palavra de Deus foi ministrada para o povo. E na época de Josias não foi diferente. E nos dias atuais também não será diferente. Agora existe uma grande diferença da igreja atual com a igreja na época da igreja primitiva.
A Bíblia disse lá que o povo ouvia e obedecia a doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham aprendido com o Senhor Jesus Cristo. Então a doutrina dos apóstolos era a mesma doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então era uma igreja submissa, era uma igreja obediente. E hoje, infelizmente, está faltando obediência no meio do povo, irmão. Você ministra a palavra de Deus, você ensina a palavra, e muitos entram no ouvido e saem no outro. Eles não colocam. Hoje, infelizmente, muitos crentes têm dificuldade de colocar a palavra de Deus em prática nas suas vidas. E muitos, quando são confrontados com a palavra, ao invés de dar a mão à palmatória e dizer, realmente eu estou errado mesmo, eu preciso me consertar, e aí ele quer saber assim, eu quero saber qual foi o linguarudo que contou isso para o pastor. E às vezes ninguém contou nada, é o Espírito Santo que está usando o pastor para ministrar. E pega a pessoa numa curva espiritual, confronta a situação dele, a natureza de vida espiritual dele, ao invés de ele dar a mão à palmatória e dizer, realmente, de fato, eu preciso consertar a minha vida, ele tem dificuldade de colocar a palavra de Deus em prática, não é? Então, a ministração da palavra de Deus com poder e convicção, ela gera avivamento espiritual. Submissão plena à palavra de Deus. É preciso ter submissão, porque quando eu ouço a palavra de Deus e ela me alfineta, ela me alcança em alguma coisa, o que eu devo fazer? Eu devo reconhecer que eu preciso tomar posição e me enquadrar no que a palavra está dizendo. Essa deve ser a minha função. Se de fato eu quiser continuar mantendo relacionamento com Deus. Por quê, irmãos? O que é a voz de Deus aqui nessa terra? O que é a voz de Deus aqui nessa terra? A sua palavra escrita é a voz de Deus. Esse livro fechado é um livro, mas quando ele é aberto, é a boca de Deus falando conosco. Ou você não tem a Bíblia assim? A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. O relativismo prega que não existe verdade absoluta, inclusive com relação à Bíblia Sagrada. Ele diz que tudo é relativo, não existe verdade absoluta, mas na realidade a Bíblia Sagrada, ela é uma verdade absoluta, porque ela é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela teve, tem e sempre terá o seu cumprimento. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Terceiro instrumento usado para a promoção de avivamento espiritual: conserto do altar. O altar precisa ser consertado. Por que Deus derramou fogo lá no Monte Carmelo perante Elias e os profetas baalinos, e naquele embate entre ele e os profetas baalinos e azeranos? O que Elias fez primeiro? Elias consertou o altar que estava quebrado. Primeira coisa que Elias fez. Depois que ele consertou o altar que estava quebrado, aí sim, aí ele mandou colocar água rodeando até que ficasse devidamente embebedado de água.
E aí depois ele fez uma curta oração. Eu acho, irmão, naquela hora, eu conjecturo aqui, que quando Elias estava aprontando tudo, acho que Deus já estava de pé. Rapaz, pede logo, eu quero descer fogo nesse negócio depressa. Pede logo, rapaz, está demorando. Anda depressa, quero mostrar para esse povo que realmente é Deus. Acho que Jeová estava dessa forma. E só foi Elias fazer lá uma pequena oração. O que aconteceu? Desceu o fogo do céu, queimou o altar, lambeu a água, acabou com tudo, ficou só o quê? Tudo foi reduzido a quê? Cinzas. Não é? Tudo foi reduzido a cinzas. Então, para haver avivamento espiritual, é preciso ter conserto do altar. Precisamos dar a mão à palmatória e consertar aquilo que estamos errados na nossa vida. É preciso ter conserto no altar. E depois, em quarto lugar, oração incessante, tal como Abacuque fez. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Precisamos orar para que haja avivamento espiritual na nossa vida e avivamento espiritual no meio da igreja. Então, esses são os instrumentos que são usados para a promoção de avivamento espiritual. Pastor, a Bíblia diz que até as pedras foram levadas. Até as pedras, exatamente. Desapareceu tudo. Só ficou cinza aí, né? Desapareceu tudo. Então, o que precisamos fazer? Quando a palavra de Deus é ministrada, devemos fazer o quê? Submeter a ela. Fomos apanhados numa curva, o que temos que fazer? Consertar o altar, dar mão à palmatória. De fato, eu estou errado mesmo. Eu preciso me consertar. Aí conserta o altar. Depois, orar incessantemente. Senhor, aviva a minha vida. Eu preciso de um avivamento espiritual. Aviva, Senhor, a tua obra, a tua igreja. Irmãos, se verdadeiros abacuques levantar desta forma, Deus vai fazer um grande avivamento espiritual no meio da sua igreja, mesmo nesses dias de pandemia. Agora, eu tenho uma coisa a dizer para você nesta noite. No final desta pandemia, os crentes que permanecerem dentro da igreja não serão os mesmos diante desta pandemia. Não serão. Eles terão uma vida espiritual completamente diferente de antes de entrar nessa pandemia. Agora, aqueles que infelizmente estavam vivendo uma vida espiritual aparente, se eles não se der conta disso e não fazer um conserto com Deus, eu não sei o que vai acontecer com eles. Só Deus sabe. E concluindo aí a conclusão, no contexto atual, onde a falta de compromisso real com Deus predomina, é hora de revermos os nossos conceitos de vida cristã e nos colocarmos no prumo da palavra de Deus, buscando avivamento espiritual para as nossas vidas. Crentes avivados conseguem sobressair as circunstâncias temporais com mais facilidade, porque estão cheios do Espírito Santo. O crente, quando ele está avivado, ele está cheio do Espírito Santo, então ele consegue, ele consegue aí vencer, ele consegue dar uma volta por cima, sobressair as circunstâncias temporais, como estamos passando agora, esses momentos de pandemia, onde tudo está difícil, tudo está complexo. Parece que ainda não surgiu uma luz no fundo do túnel, não é? A esperança
esperança é uma vacina que vem atender aí toda a humanidade para se imunizarem contra esse vírus. Vimos hoje aí que o nosso presidente assinou aí um decreto direcionando, parece que 1,9 bilhões, parece que de dólares, não sei se é reais ou é dólares, não me recordo mais, para a fabricação dessa vacina. Pelo que eu entendi, parece que a Inglaterra vai permitir brasileiros aqui fabricar essa vacina aqui. Mas que eles vão repassar a fórmula para que seja fabricado aqui dentro do nosso país. Isso vai ser muito importante, irmãos. Eu estou orando constantemente para Deus usar os cientistas brasileiros, para Deus usar os cientistas aí do mundo afora, na produção de uma vacina, irmão, que venha imunizar a população, irmãos. Nós temos que orar dessa forma, para que Deus tenha misericórdia de nós e que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, não é? Voltem ao normal o mais rápido possível. Então, nesse contexto atual, onde a falta de compromisso real com Deus predomina, é hora de revermos os nossos conceitos de vida cristã. Como é que está a minha vida cristã? Como é que eu tenho me comportado diante do Senhor? Como eu tenho me comportado? Será que Deus está agradando da minha natureza de servir a Ele? Da minha forma de estar na presença dEle? Isso é você rever os seus conceitos de vida cristã. É você começar a perguntar. E nessas perguntas, o Espírito Santo vai te convencer se você está ou não de acordo com a vontade dEle. E aquilo que Ele falar com você, seja submisso. Seja submisso, ouve a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo, aí ajeita a situação, busque um avivamento espiritual para a sua vida, e busque também um avivamento para a igreja do Senhor, que precisamos desse avivamento dos nossos dias, para vencermos aí esses obstáculos, dessa pandemia tremenda que estamos vivendo. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos, eu estou confiante que Deus vai dar vitória para a sua igreja aqui na terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu estou confiante nisso. Amém. Em momento algum eu tive dúvida que a igreja vai sair vitoriosa lá na frente. Em momento algum eu tive dúvida. Se você teve dúvida, é bom você rever os seus conceitos. Em momento algum eu tive dúvida. Eu sei que são momentos difíceis, mas Deus tem cuidado do seu povo e vai continuar cuidando. Quem está clamando a Deus, Deus vai continuar cuidando dele, pode ter certeza disso. Essa foi a palavra que Deus moveu no nosso coração para estarmos ministrando aqui nesta noite. Vamos aqui estar dando os avisos. Amanhã nós temos às 16 horas a tarde da bênção, que é a sexta quarta-feira desta campanha, das 16 às 17h15, ou das 4 às 5h15 da tarde, tarde da bênção presencial, e com certeza será uma bênção. E às 19h30 nós teremos cultos nos pontos de pregações, lá no setor Palmas, no setor Júlio Venâncio, no setor Vila Helena. E na quinta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso culto da vitória. Também será a sexta quinta-feira dessa campanha que está em andamento. E na sexta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso culto de oração. Vem orar, irmãos, vem buscar Deus.
Vem falar com Jesus, você precisa de orar. Vem falar com Jesus, vem apresentar a Ele aí as suas necessidades. Vem buscar Deus. Das 19h30 até as 8h45, estaremos aqui no nosso culto de oração. E no sábado, às 8h30, a consagração. Aí também presencial, a responsabilidade das diaconisas. E às 19h30, no sábado, o culto do pessoal da faixa de risco, terceira idade, todos quantos estão envolvidos aí na faixa de risco. 19h30, no sábado, estaremos aqui junto com eles. Então, que vocês possam estar aí na presença do Senhor. E no domingo, às 8h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical. Irmão, não esqueça isso. Você precisa de estar nas escolas aprendendo a palavra de Deus. Venha para a escola. Estamos aí com um trimestre abençoado. Quantas lições importantíssimas estamos aprendendo aí. E às 19h30 do domingo, nós teremos o culto da união feminina. Esses são os avisos do restante dessa semana. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que Deus possa abençoar aí os nossos internautas que estão aí nos acompanhando através do Facebook. Que Deus te abençoe e te alcance de uma forma maravilhosa na sua vida. E nós vamos estar agora fazendo a oração de encerramento. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para colocar-se de pés. Vamos estar orando. Eu vou estar apresentando aqui esta relação dos exibilistas a Deus, para Deus alcançá-los e abençoá-los. E vamos continuar orando, irmãos, pelas famílias enlutadas, para que Deus possa dar o consolo, o conforto, ajudar cada um deles. Como é o caso do irmão Walter, da irmã Maristela, da irmã Gasparino, da criancinha deles, e essa da família do irmão Walter. Pois não, mãe? Eu queria de oração com o cunhado meu, que colocou uma capada, saiu do hospital do Covid, com a irmã minha que está internada para ele, o irmão meu fez uma cirurgia hoje contra o leve, está em Goiânia. Certo. Quando tu gosta, está pedindo oração para os seus parentes, vamos estar apresentando eles diante do Senhor, E a mãe da Raquel está com Covid, e ela sempre está pedindo oração. A Raquel, que é sim, ela não mora aqui não, Não, mas sempre ela fez oração. Sim, tudo isso, a mãe dela não mora aqui em Teresina, não, No Pará. Mas sempre ela está pedindo oração. Certo. Vamos orar aí a favor da mamãe da irmã Raquel. Raquel é neta da saudosa Noedite, que faleceu agora recentemente, no início desse ano, Vamos estar orando aí pela mamãe da irmã Raquel, que infelizmente contraiu o Covid-19. Também vamos continuar orando pelo pastor Francisco Nascimento. Infelizmente também contraiu o Covid-19, está internado na UTI. Não sei se é Anápolis, é Goiânia. Anápolis, Para que Deus faça uma obra na vida dele, Para que Deus haja na vida dele. Orar também pela mãe Elvira, porque está difícil. Certo, vamos orar pela mãe Elvira. Perdeu o filho recentemente, não é fácil, irmãos, essa situação. É muito mais doído quando um pai e uma mãe perdem um filho do que quando um filho perde um pai e uma mãe. Porque quando um filho perde um pai e uma mãe, isso é um processo natural. Os filhos se apuntaram aos seus pais. Agora, quando esse processo inverte, dói muito. Quando um pai e uma mãe tem que se apuntar um filho, é muito dolorido. Dói demais. Então vamos orar pela mãe Elvira, para que Deus tenha misericórdia dela e ajude ela neste momento difícil. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da sua presença que nós estamos, te louvamos e te adoramos por este culto abençoado, onde pudemos aprender da sua preciosa palavra. Pai soberano e eterno, Deus, eu quero te apresentar aqui os teus servos e servas que trouxeram aqui os dízimos da sua casa. Abram sobre eles as portas, as janelas dos céus, e derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Repreenda o espírito do devorador, do destruidor, do migrador, do cortador, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar-nos abençoados no teu nome. Pai Celestial, eu quero te apresentar agora todos os internautas que estão nos acompanhando, Senhor eterno, pelo Facebook.
que eles sejam alcançados pelo Senhor agora, que a tua bênção possa estar sobre a vida deles de uma forma especial. Deus, te apresentamos, ó Deus, aos familiares do Monilton Borges. Tenha misericórdia daquelas vidas, age conforme, Senhor, é necessário, operando, repreendendo esse Covid-19, agindo, Senhor, nas demais causas, dos demais parentes. Em nome de Jesus, nós ministramos a tua bênção sobre a vida deles. Pai, te apresentamos o teu servo pastor Francisco Nascimento. Alcança ele agora onde ele está, Senhor. Pai querido, repreende esse vírus maldito da vida daquele homem. Te apresentamos as famílias enlutadas. É santo, como o Walter, a irmã Maristela, a sua filhinha, a irmã Gasparina, Senhor, e todos os familiares deles que estão lutados. Dá o consolo e o conforto, ajuda eles nesses momentos difíceis. A irmã Elvira, Senhor, tem misericórdia daquela mulher, ajuda ela a vencer esses momentos sombrios em suas vidas, em sua vida, Senhor, em todos os seus parentes, age para a glória do seu nome. As demais famílias enlutadas, Senhor, dá o consolo. O Caio, Senhor, e seus familiares que perderam a esposa, Senhor, a filhinha, em Deus, tem misericórdia daquela vida, ajuda a vencer na autoridade do teu nome, Pai, e assim abençoa toda a sua igreja, despedindo-nos na tua paz, nos dando uma noite maravilhosa de descanso. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, nisso agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus.